Bom dia a todos. Nesse início de século e de milênio, acho que a humanidade inaugura, né, uma nova era. Os desafios, eles são tão grandes quanto a evolução que a humanidade tem. O século passado foi, sem sombra de dúvida, né, o século do conhecimento, do aprimoramento do conhecimento. E hoje, né, esse conhecimento ele se dá em escala, né, exponencial, não é mais por ano, nem por mês, nem por semana. É por dia, por hora e minuto. Então é evidente que os desafios são grandes. Infelizmente, a grande contradição é que nesta era a gente consiga ainda conviver com realidade social gritante. É que o mundo ainda tenha pessoas que passem fome e que morram abandonadas à própria sorte, por falta de um teto, por falta de um chão, por falta de condições básicas, né, decentes, né, de sobrevivência, como o saneamento, como água potável. E, infelizmente, também, sem dúvida, sem o acesso na escola à educação. Então, essa situação eu espero que em muito breve, né, ela faça parte, né, do passado. O que é que nós temos a ver, né, com tudo isso? Os médicos, sem sombra de dúvida, os médicos e profissionais de nível superior representam uma elite em qualquer país do mundo. Não é diferente no Brasil. Uma elite intelectual, se não financeira, pelo menos intelectual. Portanto, a nossa responsabilidade é grande. Primeiramente por nós mesmos, né? Com a própria categoria, que a gente tem que aprender a se defender. Se defender individual e coletivamente. E segundo, com a própria sociedade, porque nós não somos ermitões, nós não vivemos isolados. Nós vivemos no mundo com as demais pessoas. E as pessoas muitas vezes se espelham também em nós. Para o Sindicato dos Médicos, temos um grande desafio, que é o de se adequar, ou de acompanhar essas revoluções ocorridas na humanidade como um todo. Então, hoje trazemos para vocês, sem sombra de dúvida, um outro marco. Qual que é o marco? É o marco hoje de podermos estar transmitindo ao vivo, né, pela internet, um evento que se coloca dentro de uma grade de importância, que é o trabalho do Centro de Estudos, hoje coordenado pelo colega César de Andrade, com bastante brilhantismo. Então essa faz parte, né, de uma série de atividades, né, do Centro de Estudo, que busca colocar para os colegas e para a sociedade de uma forma geral a experiência da nossa militância. A militância dos diretores, a militância dos funcionários e aqui particularmente da Defensoria Médica. Então a experiência, não basta termos um advogado, nós precisamos de ter um advogado militante, que tenha a compreensão que a sociedade se modifica em cima da visão que nós temos de vida e que o próprio direito não é um compartimento estanque, mas que ele oferece bastante ferramentas que podem propiciar a melhoria da nossa vida, individual e coletivamente. Bom, aqui a gente não vai se delongar mais, mas mostrar a necessidade de que para mudar nós temos que fazer algo. Dia 16, quarta-feira, fez um ano do acordo firmado entre o governo do Estado e a categoria médica, mediante a assinatura de um termo de compromisso. Infelizmente, dos 26 itens, apenas um terço, né, foi cumprido. Foi cumprida a parte salarial, que já se transformou em lei. Infelizmente, a grande maioria dos itens que dizem respeito às condições de trabalho, o feito César está elencando agora há pouco, a recomposição das equipes, das escalas de plantão, das equipes profissionais nos diversos hospitais vinculados ao Estado, ela não foi realizada. É um concurso público que é chamado, né, de forma assim, não pactuada, né, com os médicos, deixando de fora várias especialidades, mas que mesmo assim, apesar de prever um número de vagas que é cerca de um terço do que a rede estadual de saúde precisa,
Assim mesmo, desse 1/3, 544 vagas, foram chamados apenas 197 colegas. Claro que os hospitais vão ficar precisando de muitos médicos, claro que os colegas que estão lá vão continuar sobrecarregados e trazendo sobre si uma imensa responsabilidade que não afeta apenas ao médico, afeta a cada um dos pacientes que procuram esses hospitais, posto que a condição em que o médico trabalha é a mesma em que o paciente é atendido. Sabemos que existem muitas dificuldades, inclusive desvios de conduta, seja individual ou institucional. As entidades médicas sempre se posicionaram contrárias a qualquer tipo de desvio de conduta, seja individual por parte de profissionais, seja no plano coletivo por parte dos entes governantes. Por que eu falo isso? Porque nós sabemos também que existe uma boa parcela, por exemplo, de profissionais fora do serviço público que poderiam estar ali prestando seu serviço e o governo nunca teve a coragem de encarar essa realidade. Então, valorizar o servidor médico e colocá-lo em quantidade suficiente, não só os médicos, mas os demais profissionais, sem sombra de dúvida, é obrigação, né, do Estado, como prover saúde para todos, como está previsto na Constituição Federal. E de parte a parte, cada um cumpriu o seu papel. Mas queria saudar a presença de vocês e a cada uma das pessoas que, nesse momento, acompanham o evento pela internet, podendo interagir, né, com o palestrante e com o restante, né, da plateia, né, aqui presente. Acho que é um marco histórico, sem sombra de dúvida. Com esse, não é o primeiro evento, mas sem sombra de dúvida é o primeiro com essa configuração. Eu acho que o grande desafio é manter a permanência dos mesmos, para não ser ações como ações governamentais que em determinado momento elas começam, tem um episódio isolado e depois param. Nossa intenção é que isso aqui tenha continuidade, igual tem sido a política do Sindicato dos Médicos em relação aos médicos e à própria sociedade. Então saímos acho que é importante que se frise que o site dos sindicatos hoje é um dos mais vistos, não só em Pernambuco como no Brasil. Entre os sindicatos médicos, proporcionalmente ocupa o primeiro lugar, não em números absolutos, mas em termos proporcionais, e em Pernambuco tem uma posição bastante, né, privilegiada. Isso mostra que a produção realizada, né, pelo CIMEP, ela vem sendo observada de perto pela sociedade pernambucana. Meu bom dia a todos e um bom evento.